dirigir energia em quantidade suficiente dentro do seu próprio campo para curar, precisa canalizá-la. Sua tarefa na canalização resume-se em elevar o nível de vibrações de modo que possa completar o circuito. Para elevar as vibrações a um nível de energia mais alto, são muito úteis os exercícios de abertura do chakra que realizou. Ao preparar-se para um tratamento, antes do tempo, você começa com um alto nível de energia e frequência. No correr do tratamento, alça-se, aos poucos, a níveis cada vez mais altos, simplesmente por encontrar-se num estado elevado de consciência. Muito provavelmente, quanto mais tempo ficar nele, tanto mais alto chegará, sobretudo se mantiver centrado e focalizado. Com uma boa respiração o melhor tipo de respiração que emprego é uma sucessão de longas e contínuas inspirações e expirações, com pouquíssimas pausas no meio. A respiração se faz pelo nariz, arranhando o véu do paladar, como nos exercícios do capítulo 18. Você também pode focalizar e concentrar-se na expansão do campo áurico. O mais importante é permanecer num fluxo sincrônico sensível com os campos de energia à sua volta. Uma pausa no fluxo de energia indica que está prestes a surgir uma frequência mais elevada. Espere um pouco. Se ela não aparecer, prossiga como já ficou indicado. Quando ficar mais afinado, começará a sentir mudanças na frequência da energia que flui através do seu corpo. Finalmente, você será capaz de manter certos níveis de frequência ajustando sua respiração e seu foco. Mantenha as mãos, levemente retesadas, no corpo. Com firmeza, dirija a energia que está recebendo com todos os seus chakras através das mãos e para dentro do corpo. Você pode querer fazer vibrar o corpo a fim de se porem os chakras a bombear mais energia, usando o exercício 25 descrito no capítulo 21. Nessa parte do tratamento, você estará, provavelmente, usando mais energia por intermédio dos chakras inferiores do que dos superiores. Grande quantidade de energia também sobe da terra através da planta dos pés. Certifique-se de que os seus pés estejam bem plantados no chão. Visualize o crescimento de raízes dirigidas para o centro da terra e a atração de energia para cima através das raízes. Esse processo alimenta e carrega os corpos inferiores de energia. Diligência porque o seu corpo se encontra numa posição confortável para garantir o livre fluir da energia. O sistema de energia do paciente captará a energia e a transferirá automaticamente para a área do corpo em que ela é necessária. Por exemplo, embora suas mãos estejam nos pés do paciente, a energia pode estar subindo pela espinha até chegar à parte dorsal da cabeça. Enquanto se efetua aquela ação, a fim de preparar o paciente para um trabalho mais específico, o curador utiliza esse tempo vital na leitura psíquica do paciente em comunicar-se com ele. Esse é o momento em que o paciente principia a abrir-se e a partilhar sua história pessoal. Logo que o curador põe as mãos no paciente, estabelece-se uma confiança recíproca maior entre eles. O curador também continuará a vasculhar o corpo do paciente na tentativa de encontrar áreas problemáticas. No caso de Marie, sua aura clareou e está mais leve, como se pode ver pela figura 22 a 12. Durante a quelação da área do segundo, terceiro e quarto chakras, sua liberação emocional levou a um estado profundamente relaxado. Os primeiros 4 níveis do seu campo estão suficientemente claros para suportar o trabalho. Na quinta e na sétima camadas, outro paciente pode não estar, mesmo depois de uma plena quelação através do sexto chakra, e pode ainda precisar clarear o campo em localizações específicas de maior perturbação. Há 2 maneiras principais de levar a efeito um clareamento dessa natureza. Uma delas é a limpeza da espinha. Outra é empurrar ou tirar o detrito áurico de áreas específicas. B. Limpeza da espinha. A esta altura o paciente pode precisar de uma limpeza da espinha. Veja a figura 22 a 13, trata-se, por via de regra, de uma boa coisa, pois limpa a principal corrente de força vertical do campo áurico. Entretanto, numa sessão de 1 hora, na maioria das vezes não faço isso, a não ser que exista um problema na espinha. Porque outras coisas são geralmente mais importantes e uma espinha normal se limpará durante a quelação. Parte dessa técnica me foi ensinada pelo meu mestre CB. A fim de fazer uma limpeza de espinha, peça ao paciente que se deite de bruços. Tenha, para isso,
Uma mesa que permita a ele olhar diretamente para baixo. Pois o paciente não deve virar a cabeça para lado nenhum nesse trabalho. Massageie a área do sacro. Usando os polegares, massageie os forames, orifíciozinhos do osso, através dos quais passam os nervos, do sacro. Essa é a área acima do gluteus maximus, onde se encontram as depressões. Se não souber que aspecto tem essa parte do corpo, examine o sacro num livro de anatomia. Trata-se de um conjunto de ossos unidos, com a ponta dirigida para baixo, com 5 forames de cada lado do triângulo. A última vértebra lombar se assenta sobre ele, e o cóccix se estende para baixo, a partir da extremidade inferior. Faça pequenos círculos com os polegares na área dos forames do sacro. Estará mandando energia laranja-vermelha através dos polegares. Trabalhe desse jeito em toda a extensão da espinha, de baixo para cima, usando os polegares de cada lado de cada vértebra. Se fizer círculos no sentido horário com o polegar direito e no sentido contrário com o esquerdo, obterá melhores resultados. Agora junte as mãos em forma de concha e aplique-as no segundo chakra. Canalize a energia laranja ou vermelha das mãos para o chakra, ao mesmo tempo que executa um movimento vagaroso no sentido horário com as mãos. Para fazê-lo, retenha o seu fluxo de energia na frequência laranja-vermelha. Essa técnica é ensinada no capítulo 23 sobre a cura pela cor. Carregue o chakra. Quando o tiver carregado, comece a mover as mãos espinha acima. Deixe que a luz se mude num raio azul, semelhante ao laser, quando suas mãos deixarão o segundo chakra. Diligência não deixar cair a conexão energética ao subir espinha acima. Coloque o corpo numa posição que lhe permita mover confortavelmente as mãos, à medida que elas se moverem pela espinha. Com a luz azul do laser, você estará limpando a espinha e empurrando toda a energia bloqueada para fora, pelo cocuruto da cabeça, através do chakra da coroa. Repita a sequência pelo menos 3 vezes e até que a corrente principal de força esteja limpa. Você talvez queira dar umas pancadinhas de leve no quarto e no quinto chakras, a fim de ajudá-los a se abrirem. C. Limpeza de áreas específicas da aura do paciente. Durante a quelação, você começará a sentir, através da alta percepção sensorial, o local onde trabalhará em seguida no corpo físico. A proporção que progride. Provavelmente não precisará pôr por obra a quelação de todos os chakras antes de começar a trabalhar diretamente numa área de energia bloqueada. Depois de muita prática, você deverá, pelo menos, levar a cabo a quelação do coração antes de concentrar-se numa área. Deixe-se levar intuitivamente, faça um trabalho mais direto, mandando energia a uma aura bloqueada para ativá-la, soltando a energia estagnada e puxando para fora, com as mãos, o muco áurico bloqueado. Para levar energia diretamente a uma área específica, você pode usar as mãos separadas uma da outra ou juntas, colocando-as de cada lado do bloqueio, da frente para trás e de baixo para cima do corpo. Dirija a energia de modo que ela saia de uma área e entre em outra, empurrando-a com a mão direita e puxando-a com a esquerda. Ou vice-versa. Veja o capítulo 7 a respeito das técnicas de empurrar, puxar e parar. Em certas ocasiões, esta é a coisa correta para se fazer, em outras, porém, você achará mais conveniente usar as 2 mãos ao mesmo tempo. Qualquer uma das técnicas dirige a energia diretamente para um bloqueio e penetra profundamente na aura. Cada uma delas também inunda a aura de uma nova energia e é um bom método para encher os chakras. A figura 22 a 14 ilustra a posição de ambas as mãos. Se quiser seguir o método da mil fechada, junte as mãos em concha com os polegares cruzados e as palmas viradas para baixo sobre a área para a qual você dirige a energia. Una solidamente as mãos, sem deixar espaço entre elas, nem mesmo entre os dedos, que deverão estar ligeiramente dobrados em forma de concha. Faça vibrarem as mãos para aumentar o fluxo de energia. Você verificará que, fazendo isso, obrigará a energia a entrar, como um raio de luz, profundamente no corpo. Ela enche ou solta as coisas. Os guias a dirigirão para o que for necessário e a farão correr através das áreas necessitadas. Se eles estiverem usando essa técnica para soltar os bloqueios, dali a pouco estarão mudando a frequência mandada através delas e, provavelmente, lhe reverterão o fluxo e sugarão o bloqueio para fora. Limite-se a deixar que suas mãos se movam o necessário
a fim de permitir o empurrão. Você poderá querer erguer a 1000 com energia do orgone morto e deixar que os seus guias atirem da sua 1000. Outra técnica consiste em usar as mãos etéricas a fim de puxar a energia bloqueada para fora do campo do paciente. Se você quiser puxar essa energia, imagine os seus dedos etéricos ficando muito compridos, ou as partes etéricas dos dedos crescendo e penetrando o corpo do paciente e simplesmente retirando a energia como se fossem uma pá, ou juntando-a como se fossem um ancinho para depois retirá-la com uma pá. Você a puxa para cima e para fora da aura e segura na 1000, enquanto o guia ilumina, isto é, ativa até que ela se converta numa luz branca, e deixa partir. Dessa maneira você não terá a sala cheia de energia morta. Em seguida, como curador, você se prepara para o punhado seguinte de energia. Quando se oferece a ocasião, você também tira a energia bloqueada com uma concha de cristal, que capta a energia e a puxa para fora. Veja o capítulo 24. O Krista, um instrumento muito eficaz nesse tipo de trabalho, atua como um raio de laser, entra, corta e coleta a energia, que você então puxa para fora e deixa os guias transformarem em luz branca. Nem sempre é bom usar cristais. Algumas pessoas são demasiado sensíveis para esse gênero de ação de corte. Nunca utilize cristais depois de feito o trabalho. Etérico padrão, um nível mais alto de trabalho, que será explicado mais tarde. O seu emprego poderia estragar o trabalho padrão. O paciente não precisará do trabalho do cristal depois do trabalho padrão. Tudo isso deverá ter sido feito de antemão, isto é, em qualquer área do corpo. No caso de Marie, descrito anteriormente, não se usaram cristais. Enquanto o trabalho estiver sendo feito, o curador explorará as camadas áuricas, a fim de averiguar se os chakras ou os órgãos precisam de reestruturação. Nos níveis padrões, os guias decidirão se o trabalho deverá ser feito no nível etérico padrão, quinto, ou no nível etérico padrão, sétimo. O trabalho padrão só poderá ser executado após a limpeza das 4 primeiras camadas da aura. Com efeito, se a aura estiver muito suja, às vezes será difícil ver o nível etérico padrão através da energia escura. Se os guias decidirem executar o trabalho etérico padrão, 7ª camada, o curador terá de afastar os cristais do paciente, porque estes ajudam a conservá-lo no corpo. Para o trabalho etérico padrão, faz-se mister que o paciente deixe parcialmente o corpo, de outro modo, sofrerá muita dor e o trabalho não poderá ser feito. Tentei, de uma feita, costurar um pequeno dilaceramento na 7ª camada sem tirar os cristais do corpo do paciente. Este se pôs a gritar de dor depois de uns 2 segundos de trabalho. Minhas mãos nem sequer lhe tocavam o corpo. Retirei rapidamente os cristais, terminei a costura e curei a grande inflamação vermelha causada por mim nos níveis 1, 2, 3 e 4 empregando as técnicas de limpeza acima descritas. Se os guias decidirem realizar o trabalho etérico padrão, 5ª camada, a essa altura do tratamento, não será necessário retirar os cristais. Acredito que isso aconteça porque o padrão etérico trabalha no espaço negativo e não está ligado ao corpo de um modo sensível. Dê exercício para deixar os guias chegarem ao campo para trabalhar. Se você estiver encontrando dificuldades para deixar os guias chegarem ao seu campo, sugiro-lhe que faça o seguinte exercício, que também pode ser feito antes de se iniciar o tratamento, se você quiser. Mas só deverá ser executado depois que você tiver carregado o seu campo com o exercício 22, visualização, descrito no capítulo 21 traço. Agora que o seu campo está carregado e equilibrado, repita o exercício acima e modifique um pouquinho, a fim de facilitar a entrada dos guias no seu campo. Para a cura. Se você tiver as mãos colocadas em alguém, retire-as delicadamente antes de fazer isto. Volte ao seu próprio primeiro chakra. Veja-o girando vermelho. Respire essa cor 2 vezes. Na segunda inspiração, erga a consciência para o segundo chakra e deixe o vermelho tornar-se em laranja-vermelho. Expire laranja-vermelho. Focalize o segundo chakra. Inspire laranja-vermelho. Expire-o. Inspire de novo laranja-vermelho e deixe que ele vire amarelo enquanto você estiver erguendo o olho da mente para o terceiro chakra. Inspire amarelo. Expire-o. Inspire amarelo e deixe-o ficar verde enquanto você passa para o chakra do coração. Inspire verde. Expire-o.
Inspire verde, eleve-se até o chakra da garganta, deixe o verde tornar-se azul. Inspire azul. Ponto e vírgula, expire U. Inspire azul e erga-se até o terceiro olho, quando o azul virar anil. Inspire anil, expire U. Inspire anil e deixe-o transformar-se em branco enquanto você se erga até a coroa e sai pelo cocuruto da cabeça. Enquanto você se ergue através da coroa, deixe os guias entrarem em seu campo pela face dorsal do chakra da garganta. Você os sentirá chegarem à volta dos ombros e lhe caírem nos braços, como um revestimento. Sentirá o seu campo ficar muito mais cheio. Nesse ponto, verá os braços de um guia interpenetrarem os seus e a luz jorrar deles. Relaxe. Habitue-se a essa sensação. Se sentir a vontade de colocar as mãos numa área do corpo, faça-o. Mais tarde, ajude um amigo. Deixe suas mãos serem guiadas a um lugar no corpo do amigo que precisa de tratamento. Pode não ser o lugar que você imagina. Deixe a bela energia de cura jorrar de suas mãos afetuosas. Nunca tenha medo de colocar as mãos em outra pessoa com afeto. 4. Cura do nível padrão etérico da aura. Quanta camada do campo áurico. Se os guias quiserem fazer o trabalho etérico padrão, o curador receberá o sinal para simplesmente colocar as mãos no corpo em 2 lugares, geralmente sobre 2 chakras, e permitir que as suas mãos descansem ali. A partir desse ponto, os guias controlarão tudo o que for acontecendo, e o curador passará a ser, em grande parte, passivo. À medida que progredia no trabalho de cura etérica padrão, entrei a testemunhar a realização de operações inteiras. A princípio, aquilo me pareceu difícil de acreditar, porque elas se diriam muito parecidas com as intervenções cirúrgicas realizadas no nível físico, por cirurgiões, na sala cirúrgica de um hospital. Está claro que também imaginei estar projetando tudo aquilo. Pedi a 2 amigas minhas, muito clarividentes, que assistissem a alguns tratamentos a fim de verificar se as nossas experiências se correlacionavam. A resposta foi afirmativa. Eis o que vimos, enquanto eu permitia às minhas mãos que descansassem, passivas, no corpo do paciente. Minhas mãos etéricas se destacavam das físicas e lhe penetravam fundo no corpo. Em seguida, as mãos dos guias, aos quais chamo cirurgiões, se estendiam através de minhas mãos etéricas e, literalmente, realizavam a operação. Quando faziam, o tamanho de minhas mãos etéricas se dilatava extraordinariamente. Para fazer a operação, os guias enfiavam tubos nos meus braços, que passavam por minhas mãos e entravam no corpo do paciente. Aparentemente, todos utilizavam o mesmo equipamento usado por um cirurgião normal: bisturis, grampos, tesouras, agulhas, seringas, etc. Eles cortam, raspam, limpam, fazem transplantes e costuram coisas, recolocando-as no lugar. Ergui os olhos para minha amiga e perguntei-lhe: "Você viu isso?" "Vi", respondeu ela, e passou a descrever a cena que eu estava presenciando. Desde então, temos feito muitas curas juntas, sempre correlatando o que vemos. Todo esse trabalho é feito no 5º nível do campo áurico, camada que parece existir no espaço negativo, como ressaltei no capítulo 7. Para mim, graças a minha alta percepção sensorial, o espaço negativo é semelhante ao negativo de uma fotografia, onde todas as áreas escuras são claras e todas as áreas claras parecem escuras. No espaço negativo, as áreas que esperamos encontrar vazias estão cheias, e as que esperamos ver cheias parecem vazias. Nesse nível, tudo o que seria espaço vazio se apresenta colorido de azul cobalto escuro, e todas as linhas áuricas se diriam espaços vazios dentro do campo azul cobalto. Depois de entrarmos nesse nível de realidade, isso nos parece perfeitamente normal. O 5º nível é o padrão de todas as formas existentes no plano físico. Se se quebrar uma forma no campo áurico, ela terá de ser restabelecida no 5º nível do campo para recuperar a forma sadia no plano físico. De sorte, toda e qualquer cirurgia áurica terá de ser feita na 5ª camada do campo, de modo que a cirurgia etérica é, essencialmente, a tarefa de criar um novo espaço negativo em que o corpo etérico do paciente possa crescer e ficar bom. Durante esse tipo de operação, a que dei o nome de cirurgia espiritual, o curador não pode, em hipótese nenhuma, movimentar as mãos. Com efeito, na maior parte do tempo,
As mãos estão de tal maneira paralisadas que seria dificílimo movê-las. Todas as vezes que tentei fazê-lo, a tentativa demandou um grande esforço. É preciso muita paciência para ficar ali sentada, às vezes por 45 minutos, enquanto os guias fazem o trabalho. Depois que os guias terminam, esterilizam o trabalho e se põem, lentamente, a fechar a incisão. As mãos etéricas do curador voltam à superfície e fundem-se com as mãos físicas do mesmo curador. Isso também requer paciência. Às vezes eu me entedio, finalmente, a mil sobre a parte inferior do corpo do paciente, habitualmente. A mil direita, se solta, e os guias me instruem para trazê-la, corpo acima, até onde está a esquerda. Nesse ponto, retiro devagarzinho a mil esquerda e, em seguida, lentamente, com delicados movimentos da mil e dos dedos, religo a área recém-reestruturada do padrão etérico ao padrão da parte do corpo à sua volta. Faço movimentando a mil para cima, através dos chakras. As mãos do curador não se afastam do corpo do paciente enquanto a incisão não se tiver fechado e os dois campos, o novo e o velho, não tiverem sido religados. Mas voltemos à paciente, Marie. Nas últimas partes daquela ação, Marie ficou deitada na mesa de tratamento, serena e relaxada. Saiu um pouco do corpo e repousa. O campo áurico continua a utilizar a energia que recebeu para curar-se. Marie está pronta para o trabalho etérico padrão em sua hérnia diafragmática. Quando você coloca as mãos sobre o terceiro e o quarto chakras, figura 22-15, suas mãos etéricas principiam a flutuar para baixo e você começa a ter mais consciência do interior do corpo, por intermédio do seu melhor meio de acesso a ele. Você o sente, ouve ou vê. Está sentado no espaço negativo, mas este lhe parece completamente normal. O campo de energia em torno do seu corpo se expande, à medida que aumenta o ritmo das suas vibrações. Você sente uma presença na sua retaguarda, talvez até mais de uma presença. Delicada, muito delicadamente, os guias deslizam através do seu campo áurico. Isso lhe parece muito familiar, muito confortável e, principalmente, maravilhoso traço. Você alterou-se a um estado de serenidade angélica. Está em paz como o universo. Enquanto permanece sentado, entregue a própria força criativa superior, observa as mãos do guia deslizando para dentro do corpo do paciente, através das suas mãos etéricas. Você as contempla costurando a hérnia no diafragma. A princípio, sente-se incrédulo, mas, depois, tudo aquilo lhe parece tão natural que você simplesmente deixa acontecer. O importante é que o paciente fique bom. Você confia nos conhecimentos que vão além das suas autodefinições normais e estreitas e deixa o tratamento realizar-se. Os guias consertam o dilaceramento e religam o novo padrão reestruturado ao resto do padrão da quinta camada. Em seguida, você as sente começando a recolher a própria energia. Surpreende-se com a profundeza que chegaram suas mãos etéricas no campo do paciente. Não reparou no quanto elas penetraram, mas agora, quando o campo de energia começa a puxar, você as sente movendo-se para fora. Neste ponto, o paciente pode notá-lo também. Em seguida, você sente que está ganhando maior controle sobre a mil direita. A conexão dela com a aura do paciente se desata, e você principia a recolhê-la devagar. Quando ela estiver totalmente recolhida, flexione um pouco os dedos para exercitar a mil. Agora, com a mil direita, mergulhe no quarto chakra e solte a esquerda. Pouco a pouco, delicadamente, retire a mil esquerda. Você está pronto para encetar o trabalho da sétima camada. Antes, porém, atente para estas dicas a respeito do tratamento etérico padrão. Durante a cirurgia etérica padrão, os guias controlam as frequências da cor, a direção do fluxo e a localização do trabalho. Quanto mais você confiar e obedecer, tanto mais seriam eles capazes de fazer. Em adição aos processos cirúrgicos normais, eles, às vezes, orientam o curador a manter as mãos e os braços sobre o corpo muito quieto, e lhe pedem para alçar-se a vibrações mais altas e a permitir a força poderosa da alfazema e, por vezes, da prata, a fazerem o que é preciso. Você não deve mover-se nessas circunstâncias, visto que o fluxo, muito forte, despedaçaria não só o campo do paciente, mas o seu também. Depois que tiver sido produzida energia suficiente para soltar a configuração,
Os guias lhe inverterão o fluxo e a sugarão para cima e para fora. Este é um nível superior de cura e, provavelmente, usa as energias do sexto nível. Retira do campo formas etéricas específicas padrão, como as formas psíquicas de vírus, bactérias ou, num caso, objetos em forma de sementes do sangue de um paciente de leucemia, de modo que eles não se regenerem no corpo físico da pessoa. De quando em quando, um pequeno grupo de pessoas como nós, que desenvolvemos a alta percepção sensorial, se reúne para dar apoio mútuo uns aos outros em relação à nossa vida pessoal e para lidar com todas as questões que surgem em nossa existência pelo fato de sermos clarividentes, clareaudientes e clarissencientes. Também trocamos tratamentos uns com os outros, cada qual faz as vezes de paciente, num trabalho muito profícuo, porque não somente os curadores veem o que está acontecendo, como o próprio paciente o vê. Esse trabalho corroborou muitas de minhas percepções e ajuda a criar uma estrutura clara, com a qual se podem descrever tais experiências. Estamos aprendendo a olhar para cada camada da aura, a ver como é essa experiência, e a saber que novos processos de tratamento podem advir das informações que recebemos. 5. Cura do padrão quetérico ou reestruturando a grade áurica de ouro. Sétima camada do campo áurico. Muitas vezes, quando o campo áurico está desfigurado no quinto nível, está desfigurado no sétimo também. Assim sendo, é de mister se opere a reestruturação do padrão quetérico. Isso se faz costumeiramente antes que o curador se concentre no tratamento do sexto nível, embora, a essa altura do tratamento, algumas frequências do sexto nível já tenham feito automaticamente o que é preciso. O trabalho no sétimo nível difere muito do trabalho no quinto, porque o curador é então muito mais ativo. No quinto nível, a tarefa principal do curador se faz em entregar-se e obedecer. No sétimo, o curador tende a ser muito ativo no respirar e no movimentar os dedos e as mãos, conquanto deva permanecer altamente sensibilizado e focalizado em um nível de alta frequência. É necessária muita focalização da mente e muito controle da respiração para alcançar o sétimo nível. Nesse nível, muito forte e elástica, a luz dourada, não raro, dá a impressão de ser constituída de minúsculos fios de ouro extremamente fortes. Os guias do paciente vêm, com frequência, assistir aos tratamentos e ajudar. Se estiver alerta, você os verá entrarem na sala de tratamento com o paciente. A essa altura, eles costumam puxar o paciente para fora do corpo e cuidar dele de modo que sobrevenha uma profunda descontração e se realize o trabalho padrão. A experiência do paciente, de ordinário, e a de flutuar num estado pacífico. Habitualmente, ele só se dá conta de quão profundamente se moveu para um estado alterado de consciência ao levantar-se ou ao tentar ficar de pé no fim do tratamento. O trabalho quetérico padrão, que reestrutura a sétima camada com luz dourada, consiste em duas partes principais: limpeza e reestruturação da estrutura de grade dos órgãos, músculos, nervos ou outras partes do corpo, e limpeza e reestruturação dos chakras. As mãos do guia trabalham diretamente através das mãos do curador, de modo velado. Os guias descem sobre os ombros e para as mãos e os braços do curador. Minúsculos fios de ouro saem dos dedos do curador, que se movem rapidissimamente, como se fossem guiados. Os movimentos dos fios de ouro são muito mais rápidos ainda que os movimentos intrincados e célebres dos dedos do curador. Em ordem a reestruturar a grade quetérica de um órgão, os guias costumam retirar do corpo a estrutura de grade do órgão. Isso, porém, só acontecerá se a consciência do paciente o permitir. Refiro-me à consciência mais profunda, e não à percepção consciente. Nesses momentos, o paciente, num estado alterado, comunica-se com os guias, coisa de que ele pode lembrar-se, ou não, depois de voltar para o corpo. A reestruturação do órgão quetérico padrão. As mãos do curador se moverão com tremenda força de luz e uma forte irrupção de energia para remover o campo quetérico do órgão. O órgão, então, flutua acima do corpo, onde é limpo e reestruturado por movimentos dos dedos mais rápidos ainda, que tecem a grade etérica azul no padrão dourado com fios aureolvos. O espaço no interior do corpo é limpo e esterilizado com luz antes que o órgão seja recolocado no lugar. Completadas a reestruturação e a esterilização, o órgão simplesmente desliza de volta ao corpo. Parece até que está sendo sugado para dentro
Em seguida, é costurado no lugar e repleto de luz azul, que o ativa. A área, então, costuma encher-se de uma luz branca macia, suavizante, que atua como anestésico interno. Finalmente, toda a área se envolve, quase sempre, numa bandagem de energia dourada protetora. Exemplos de um tratamento dessa natureza mostram as figuras 22 a 16 e 22 a 17. Recebi um telefonema de uma cliente que tinha um caroço no seio. Os médicos não sabiam dizer se tratava de uma infecção ou de um tumor. Tinham tentado aspirá-lo, mas sem êxito e, portanto, haviam programado uma cirurgia. Enquanto eu conversava com ela ao telefone, veio-me logo à mente a imagem de um caroço vermelho escuro no seio esquerdo, com pontos cinzentos carregados que se estendiam até debaixo da axila, onde deveriam estar localizados os nódulos linfáticos. Para pôr à prova a minha visão, perguntei-lhe se o caroço se localizava no seio esquerdo, um pouco abaixo e à esquerda do mamilo. Quando ela disse que sim, afirmei-lhe estar inteiramente segura de que não era um câncer, mas alguma espécie de infecção semelhante à mastite. Pude dizer-lhe isso por causa do vermelho escuro da cor, indicativa de infecção. Ouvi também os guias me dizerem que se tratava de uma forma de mastite. Entretanto, vi igualmente os nodos linfáticos auxiliares, de um cinzento muito escuro. Isso me perturbou. Expliquei-lhe que o problema principal não era o caroço no seio, mas os nodos linfáticos bloqueados, e que ela precisava efetuar uma limpeza de todo o corpo e do sistema em tela. Por ocasião da cirurgia, poucos dias depois, os médicos retiraram as glândulas mamárias infectadas e diagnosticaram uma mastite, devido aos nodos linfáticos bloqueados. Quando ela chegou para submeter-se ao tratamento, 3 dias após a operação, seu sistema parecia muito obstruído. Apresentava uma obstrução maciça do sistema linfático, espalhada por todo o corpo, que se traduzia por áreas verde escuro de cada lado do externo e do lado esquerdo do abdômen. Todo o campo estava ligeiramente cor de cinza. A área vermelha no seio esquerdo ficara bem mais clara, deixando apenas a cicatriz, que se evidenciava por um traço vermelho brilhante na aura, com um vermelho mais claro à sua volta, resquício da operação. Depois que a quelação normal e o trabalho de limpeza foram feitos nos corpos inferiores, os guias retiraram todo o sistema linfático e limparam-no antes de recolocá-lo no lugar, da maneira já descrita, figura 22 a 16. Todo o torso foi recarregado e blindado, primeiro com luz azul e, logo, com luz dourada, deixando o sistema linfático, na 7ª camada, com uma aparência clara e áurea. O traço vermelho desaparecera. Note-se que a figura 22 a 16 mostra os guias trabalhando através do curador, limpando o sistema linfático, tendo os guias da paciente junto à sua cabeça, segurando-a fora do corpo, ao mesmo tempo que o trabalho padrão estava sendo feito. B. Reestruturação do chakra quetérico padrão. Uma sequência semelhante ocorre na estruturação do chakra, embora os chakras nunca sejam removidos. Existem várias maneiras principais de se lesarem os chakras. Eles podem ser rasgados e abertos, a tela sobre eles pode ser danificada, um vórtice pode ser obstruído e ter desacelerado o seu movimento giratório, a ponta do chakra pode não estar assentada corretamente na área do coração ou da raiz, ou um vórtice pode estar saindo ou caindo pesadamente, com a aparência de uma mola arrebentada. Todo o chakra pode quase ter desaparecido, ou uma pequena parte dele pode ter sido afetada. No caso de Marie, por exemplo, com a hérnia do diafragma, um dos pequenos vórtices do plexo solar tinha a típica aparência de uma mola quebrada. Se quiser curá-lo, você terá de empurrá-lo para dentro e costurá-lo, reestruturar a tela de proteção e dar-lhe uma cobertura protetora a fim de permitir-lhe curar-se num determinado período de tempo. Tudo isso é feito enquanto os guias dirigem suas mãos e a luz curadora. Suas mãos se movimentarão automaticamente. Voltamos à paciente Marie, agora erguida para fora do corpo, num estado alterado, e entregue aos cuidados dos seus mestres espirituais. Desde que você concluiu o tratamento do 5º nível e pôde perceber o dilaceramento na 7ª camada, sabe que já é tempo de erguer a consciência até o 7º nível para trabalhar. Começa aumentando o ritmo da respiração nasal rascante. A proporção que aumenta o ritmo da respiração,
Você se concentra, o mais que puder, na elevação da consciência. Não se preocupe com a hiperventilação, você estará usando toda a energia que puxar para dentro na tentativa de curar. À medida que você eleva a sétima camada, começa a experimentar a mente divina, onde tudo o que há se presume perfeito. Dali a pouco, uma luz de ouro principia a sair-lhe das mãos, enquanto os guias se religam através da sétima camada, figura 22.17. Suas mãos se movimentam quase involuntariamente sobre o terceiro chakra de Mari. Seus dedos se mexem o mais rápido possível. Você começa a ver os fios de luz dourada costurando o pequeno vórtice do chakra de Mari. Seus dedos mexem-se com extrema rapidez. Os fios dourados se movem milhares de vezes mais depressa. A luz dourada força o vórtice desfigurado a retomar a posição normal. Você não imagina a quantidade de energia que flui através de você. Pergunta a si mesmo se o seu corpo pode tolerá-la. E continua respirando, enquanto o escudo protetor é reestruturado. Você quer saber se Maria observa tudo isso, desejosa de conhecer o que está acontecendo, mas não pode falar. Há muita coisa para fazer a fim de manter todo o seu ser concentrado. Finalmente o trabalho termina e o chakra volta ao normal. Sua respiração se desacelera. Você se sente feliz por estar tudo acabado. Talvez lhe doa a mão, mas você se sente maravilhoso. Muito rapidamente, proceda àquela ação através dos chakras superiores, e coloque-se à cabeceira da mesa de massagens. Põe as mãos de cada lado da cabeça de Mari, com toda a delicadeza, faça correr energia para as têmporas dela, a fim de eliminar qualquer desequilíbrio remanescente para a direita ou para a esquerda. Agora que a quinta e a sétima camadas estão reestruturadas e podem conservar a forma áurica, é tempo de recarregá-la no sexto nível, com amor celestial. 6. Cura do nível celestial. Sexta camada do campo áurico. Para curar na sexta camada do campo áurico, você trabalha primeiro através dos chakras do coração, do terceiro olho e da coroa. Coloque as mãos em concha sobre o terceiro olho do paciente com os dedos juntos e os polegares cruzados um sobre o outro. Eleve suas vibrações para alcançar a luz e, a seguir, deixe-a fluir de cima para baixo através de diante de você até a área central do cérebro do paciente, figura 22 a 18. Procure alcançar psiquicamente a mais alta realidade espiritual que conhece, primeiro estabelecendo conexão, através do coração, com o amor universal e, em seguida, tentando alcançar a luz com essa consciência. Cedilha muito importante. Passar pelo coração e esperar até entrar num estado de amor universal antes de subir pela coroa, pois, não sendo assim, o tratamento pode tornar-se muito mental. Cumpre que ele seja acompanhado de um profundo amor a cada partícula do ser do paciente, nesse caso, Mari. O fato de estar ligado à consciência messiânica ou ao amor universal supõe a conservação de alguém no coração e a entrada num estado de total aceitação e vontade positiva em relação ao bem-estar e à existência continuada desse alguém. Trata-se de uma celebração em amor da existência da pessoa. Isso quer dizer que você precisa entrar nesse estado de ser, e não apenas imaginá-lo. Mantendo esse estado, procure alcançar a luz e a mais alta e ampla realidade espiritual que pode experimentar. A fim de elevar suas vibrações, use os princípios ativos e receptivos. Primeiro, diligência simplesmente aumentar a frequência das vibrações, através da respiração. Arranhando a parte traseira da garganta com o ar, através do foco de meditação, e procurando alcançar a luz com o olho da mente. Subjetivamente, o mesmo é olhar para a luz e tentar atingi-la. Você se sente mais leve e menos apegado ao corpo à proporção que se ergue, como se uma parte da sua consciência, literalmente, subisse espinha-se e se esticasse desde o seu corpo para entrar na luz branca. Seus sentimentos tornam-se mais e mais deleitáveis, à medida que você entra na luz e sente mais e mais a segurança e o amor universais envolvendo e impregnando-o. Sua mente se expande e você compreende conceitos amplos que não entenderia num estado normal. Pode aceitar uma realidade maior, e é mais fácil para os guias transmitir conceitos através de você, porque você já não é tão preconceituoso no que concerne a natureza do mundo, isto é, eliminou algumas obstruções do seu cérebro. Cada passo que você dá para cima, dentro da luz, libera ainda mais
Praticando através dos anos, você será capaz de canalizar energias e conceitos cada vez mais elevados. Agora que você obteve, em certo grau, a capacidade de elevar-se, pare de tentar alcançar e deixe que a luz branca lhe permeie o campo áurico, elevado a uma vibração que se harmoniza com a luz branca. Ela fluirá, através do seu campo, para o campo do paciente. Depois que a luz branca tiver fluído de cima para baixo e entrado na área central do cérebro do paciente, e depois que as vibrações dessa área forem alçadas a essa frequência, suba para o nível seguinte de vibração. Quando o paciente tiver alcançado esse nível, suba para o seguinte assim, gradativamente, a área central do cérebro do paciente se iluminará. A aura do paciente se encherá de luz aurealva impregnada de cores opalescentes. Às vezes, durante essa fase do tratamento, o paciente vê imagens espirituais ou adormece. No meu entender, isso significa simplesmente que ele ainda não tem capacidade para reter a lembrança da experiência. Quando volta ao estado normal da realidade, algum dia, quando ele tiver a mencionada capacidade, esse processo o ajudará a desenvolvê-la. Por ser muito forte essa maneira de canalizar, você precisa sacudir levemente as mãos a fim de romper a conexão com o sexto chakra antes de passar à fase seguinte do tratamento. Depois de iluminar a área do tálamo e encher a aura de luz branca, em havendo tempo, costumo executar algum trabalho direto sobre os níveis exteriores da aura. Com as palmas das mãos viradas para cima, traçando caminhos com os dedos, penteio os raios de luz do corpo celestial, num movimento que se parece com o de correr os dedos pelos cabelos quando você os afasta da cabeça. Comece com as mãos próximas da pele e faça movimentos para fora, perpendiculares ao corpo, como se estivesse levantando a aura. Isso proporciona ao paciente uma sensação de luz e realça o corpo celestial acrescentando-lhe a luz e ampliando-o. Se tiver tempo, tente fazê-lo. Mai gostará. 7. Selando o nível quetérico padrão. Depois que o nível celestial estiver iluminado e ampliado, passo para o nível quetérico, que tem forma de casca de ovo e parece proteger a aura. Aliso e fortaleço essa forma movimentando as mãos por cima do seu bordo externo. Ela pode ser demasiado estreita ao redor dos pés, demasiado larga em outros lugares, pode ter caroços ou faixas restritivas. Algumas dessas faixas se relacionam com existências passadas e serão discutidas no capítulo 24, em determinados lugares, pode ser a maé, até apresentar rasgões ou buracos. Tudo isso há de ser consertado, e a forma toda precisa recuperar o formato de ovo, com uma casca bonita e firme. Faço essas coisas com uma simples manipulação. Desmancho os caroços alisando-os. Havendo necessidade de luz, faço a energia penetrar a forma, até que ela se ilumina. Se ela precisa ser fortalecida, impregno-a de energia fortalecedora. Os níveis externos da aura se movem e são manipulados com facilidade, de modo que essa parte do tratamento requer pouco tempo. Para completar o tratamento do sétimo nível da aura, estendo os braços por cima da cabeça do paciente junto às mãos. Estas se encontram cerca de 76 centímetros acima da cabeça, no escudo, em forma de casca de ovo da aura. Faço, então, amplo e extenso movimento ao redor de todo o corpo do paciente. A mão esquerda se move para a esquerda e a direita para a direita. A energia flui desde um arco formado por minhas mifos estendidas acima da cabeça até abaixo dos pés do paciente, ressaltando todo o sétimo nível da aura. Enquanto movimento lentamente as mãos para descrever um círculo de luz dourada à volta do peito do paciente, fortaleço todo o nível da casca de ouro da aura. Para fortificar a sétima camada de Maria e colocá-la dentro de um escudo protetor, a fim de permitir que o tratamento continue a processar-se em sua aura. Erga as mãos sobre o corpo dela. Você continua sentado a cavaleiro do corpo dela, na posição que se vê na figura 22 a 19. A altura da sétima camada varia entre 76 e 91 centímetros acima do corpo. Se não puder vê-la, explore com as mãos o espaço acima de Marie. Sentirá uma pressão muito sutil enquanto se mover na sétima camada. Mantenha as mãos, com os polegares juntos e as palmas viradas para baixo, no bordo externo do campo áurico de Marie. Você precisará da sua respiração rascante para manter
o nível de energia consciência na sétima camada. Agora faça sair a luz dourada de suas mãos, criando um arco, que vai da cabeça aos pés, na sétima camada de Mari. Mantenha o arco firme e, devagar, alargue-o movendo as mãos para longe uma da outra, circundando o corpo. Sua mão direita move-se para a direita e à esquerda. Cerque-se para a esquerda. Complete o círculo em toda a volta, desenhando uma casca de ovo inteira ao redor de Mari. Feito isso, rompo a conexão entre o meu campo e o campo do paciente sacudindo vivamente as mãos, mas sem brusquidão, e passo para o seu lado direito. Volto a estabelecer conexão com a sétima camada desde o exterior. Quando fazia o tratamento antes disso, eu estava ligado ao sistema de energia. Agora que me afastei, já não faço parte desse fluxo, colocando delicadamente as mãos sobre o exterior da sétima camada da casca de ovo. Reverencio em silêncio minha paciente e devolvo-lhe o tratamento. Reverencio a pessoa que ela é, o seu poder de criar saúde e equilíbrio na vida, e minha pequena participação em recordar-lhe a identidade. O seguir. Rompo o contato com o campo outra vez, sento-me e volto ao estado de consciência desperta normal. Na ocasião em que entro no tratamento da sétima camada, também me encontro num altíssimo estado alterado de consciência, volto ao meu corpo, como se enfiasse a mão numa luva. Concentro-me em estar dentro de cada parte do meu corpo. Reverencio minha encarnação, que sou e o que vim fazer aqui. Deixo minha energia de cura, de que posso precisar, passar pelo meu corpo nesse momento traço. Esse último processo ajuda o curador a liberar o paciente, de modo que não carregará consigo a semana inteira. É bom também reverenciar o eu dessa maneira, de tal sorte que o trabalho do tratamento se integre na vida pessoal do curador. Isso nem sempre é automático porque, durante grande parte do tempo gasto no tratamento, o curador se acha num estado alterado de consciência. Às vezes até nos dá a impressão de que aquele indivíduo bondoso, que está fazendo todo aquele bom trabalho, é outra pessoa. Descobri que a maioria dos curadores que conheço tem uma vida difícil e precisa reverenciar-se por isso, em lugar de julgar-se pelas experiências. Acredito que tudo isso faz parte do treinamento para aprender amor e simpatia. Refaça agora o que ficou dito acima. Passe para o lado direito de Mari, faça um ligeiro contato com a sua sétima camada desde o exterior. Reverência. Transfira e devolva-lhe a cura. Sente-se longe de Mari em algum lugar da sala de tratamento. Entre de novo em seu próprio corpo. Reverência-se e reverência o propósito que o anima. O paciente, por via de regra, precisa descansar um pouco depois de uma sessão de tratamento e, provavelmente, ficará tonto por algum tempo. Essa é uma boa ocasião para você fazer um breve registro do tratamento e da cura para referência futura. Se tiver sido feito um trabalho etérico padrão, insista em que o paciente não faça nenhuma espécie de exercício físico, descanse e coma muito bem durante um prazo mínimo de 3 dias. Após breve repouso, peça a Mari que se sente na borda da mesa por alguns minutos antes de levantar-se, porque poderá sentir tonturas. Ela se mostrará curiosa sobre o que você fez. A essa altura, é importante não voltar em demasiadamente linear, uma vez que isso a tiraria do estado alterado de consciência. Explique em poucas palavras o que foi feito, apenas o bastante para satisfazê-la, mas não o suficiente para perturbar-lhe o estado de relaxamento. Durante o tratamento, você provavelmente se dará conta de qualquer outro trabalho de que Mari possa precisar. Nesse caso, discuta o assunto com ela e recomende-lhe que volte dali a uma semana, se for necessário. Você acaba de concluir um tratamento completo. Sente-se maravilhosamente bem. Beba e dê a Mari para beber um copo cheio de água de fonte. A figura 22 a 20 mostra a aura da sua paciente Mari após a cura. Compare-a com a aura antes do tratamento, tal como a vê na figura 22 a 4. Este é o esboço de um tratamento básico de pleno espectro. Na primeira parte do tratamento, na quelação e na limpeza antes do trabalho padrão, canalizo informações verbais dos guias do paciente que vieram participar da cura. O paciente pode perguntar, que os guias respondem. Entretanto, logo que começa o trabalho padrão, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O trabalho padrão energético de alta concentração dá-me simplesmente a impressão de monopolizar a maior parte da minha capacidade cerebral.
Também faz bem ao paciente, nesse momento, entrar num estado profundo de descontração, que o falar interrompe. Recebo continuamente novo treinamento dos guias. Assim que aprendo a trabalhar num nível, eles me passam para o nível seguinte. Por vezes, um novo grupo de curadores espirituais aparece para trabalhar através de mim. 8. Cura nos níveis cósmicos da aura. Oitava e nona camadas do campo áurico. Há pouco tempo, comecei a ver 2 níveis do campo áurico acima do padrão dourado, que se me afiguram de natureza cristalina, e vibrações muito finas e muito altas. Em certo sentido, tudo o que existe abaixo da 7ª camada é um veículo que nos guia e apoia em todo o correr da existência, incluindo as faixas das vidas passadas no etérico, que representam lições kármicas para cujo aprendizado encarnamos nesta existência. A 8ª e a 9ª camadas no nível cósmico estão, contudo, além disso, relacionam-se com o que somos fora desta existência. Somos almas que encamam, vida após vida, progredindo lentamente no caminho evolutivo que nos aproxima de Deus. Nas 7 camadas inferiores do campo de energia se armazenam todas as experiências que temos tido nesta existência, como também todos os projetos de possíveis experiências que programamos ao planejá-la. Também criamos constantemente novas experiências. E porque temos livre-arbítrio, nem sempre concordamos em passar por todas elas. As outras pessoas também têm livre-arbítrio, de modo que a possibilidade da experiência é um assunto complexo. Em outras palavras, as experiências possíveis são muito mais numerosas do que as que realmente experimentamos. Todas as experiências possíveis ou realidades prováveis estão guardadas no campo de energia, e todas se destinam a ensinar a nossa alma lições que decidimos aprender. Às vezes, as experiências possíveis já não são relevantes para o crescimento da alma e precisam ser retiradas da aura, o que se faz a partir do seu 8º nível. Como se o curador se projetasse além das dimensões desta existência, depois chegasse às 7 camadas inferiores e simplesmente retirasse a experiência possível. Com o que denomino o escudo do 8º nível. Ao escudo do 8º nível. Usa-se o escudo do 8º nível para remover algum trauma desta existência que esteja obstruindo severamente o desenvolvimento da pessoa ou simplesmente já não seja necessário, vale dizer, já não sirva ao propósito de ensinar nenhuma lição de alma que a pessoa tenha pretendido aprender. É a consciência superior do paciente, e não o nível da personalidade, que decide quando se faz preciso um escudo do 8º nível. Durante quase todo o tempo, o paciente não se dará conta disso, mas, às vezes, os que ouviram falar no efeito vigoroso do escudo do 8º nível solicitam-no. De ordinário, isso não funciona. O escudo só será dado ao curador pelos guias quando for conveniente. Suspender um trauma antigo do campo de alguém pode ser muito chocante. Às vezes, faz-se mister um escudo para proteger o indivíduo da maior liberdade que ele experimenta quando se levanta em trauma antigo do seu corpo. Basicamente, o processo consiste em colocar o curador no escudo na aura do paciente, obrigando-o, ou, melhor, lisonjeando o trauma a fim de persuadi-lo a sair, e enchendo o buraco deixado pelo trauma com a luz rosa do amor incondicional e selando em seguida. O paciente terá tempo, então, de curar-se e acostumar-se ao fato de ter levantado um fardo que carregou durante anos. O que não é tão fácil quanto você pode imaginar. A liberdade assusta. Finalmente, o escudo se dissolve à medida que a pessoa desenvolve uma experiência positiva para substituí-lo. O processo da colocação de um escudo é muito complicado e, de ordinário, ocorre depois da limpeza geral e de algum trabalho padrão. A decisão de fazê-lo nunca é tomada pelo curador, senão sugerida pelos guias. O escudo, que parece ser um pedaço azul chato de luz, de qualidade muito impermeável e durável, ajusta-se ao longo da borda inferior do chakra, logo acima do trauma, e coloca-se na raiz do chakra. A mão esquerda faz uma abertura a fim de colocar o escudo. Para isso, seu campo de energia penetra profundamente o corpo até a raiz do chakra, ao passo que a direita o coloca lentamente no lugar. Esse movimento é supervisionado pelos guias. O escudo se projeta para fora da borda inferior do chakra e se estende até a área traumatizada, numa posição angular em relação ao corpo. Sua extremidade inferior se abre para proporcionar saída ao trauma.
A mão esquerda prende o escudo e não se mexe durante todo o processo de colocação do escudo e saída do trauma, visto que separa a parte anatômica superior do campo áurico daquilo que está sendo trabalhado, e serve de entrada aos guias para manter essa parte do campo separada da área em que se localiza o trauma. Ao mesmo tempo, os guias pessoais do paciente o retiram do corpo a fim de protegê-lo e doutriná-lo. Colocado o escudo, o curador estende a mão direita debaixo dele e principia a comunicar-se com a consciência de energia do trauma no intuito de persuadi-la a sair dali, lembrando-lhe a conexão com Deus. Esse método de cura desde um nível tão alto difere muito daquele com que removemos obstruções do campo a partir dos níveis inferiores. Ligando-se diretamente à consciência da energia do trauma, que está pronto para sair, o curador lhe proporciona a saída, através da colocação do escudo. O trauma sai espontaneamente. Qualquer atitude compulsória simplesmente desfaz o processo e obriga o curador a recomeçar. Esse método permite que todo o trauma saia. No tratamento a partir das camadas áuricas inferiores, muitas vezes as obstruções do campo são antes assinaturas energéticas do trauma do que a energia do próprio trauma. Num sentido, no nível mais alto do tratamento, trata-se o trauma como se ele tivesse seu próprio ser, visto que é uma parte integrante da consciência da energia. Quando o trauma sai, todos os seus efeitos saem também, e o paciente já não precisa lidar com ele. O escudo faculta uma suave integração da mudança à vida do paciente e impede qualquer distúrbio que nela ocorreria se o paciente não estivesse escudado. Quando o trauma sai, os guias, afetuosos, pegam-no e enchem-no de luz. Depois que todo o trauma tiver saído, a área cauterizada com ouro ou luz branca, e a cavidade enchida com a luz rósea do amor sem condições, religa-se. Então, o novo campo rosa é o campo que o circunda e que continua localizado debaixo do escudo. A área de saída, aberta na base do escudo, cobre-se de um selo de ouro, que se deixa no lugar. O curador, em seguida, desprende a mão esquerda do escudo, que fica lá dentro. Lentamente, ele mergulha a energia da mão direita onde está assentada a energia da mão esquerda, liberando esta última, que é usada para integrar a nova área reestruturada e escudada ao resto do campo áurico do paciente. O curador movimenta devagar a mão esquerda através da parte superior do corpo áurico, religando os campos. Depois de colocar o escudo, o curador fortalece a principal corrente vertical da aura, fazendo passar por ela a luz dourada que pulsa. O paciente entra de novo, lentamente, no corpo. Nisso pode consistir todo o tratamento. O curador desce ao tratamento do 6º nível para aumentar a serenidade do paciente ou simplesmente encerra o tratamento com o 7º. O maior desafio para mim nesse tipo de trabalho tem sido aprender a sentar-me e convencer o trauma a sair, o que é muito diferente de tirá-lo com uma concha, ou puxá-lo, ou soltá-lo com vibrações altas. É difícil subir acima da 7ª camada e ali permanecer num estado de paz e alinhamento completo com a vontade de Deus. Precisamos controlar a respiração com lentas e longas inspirações e expirações, e manter a mente concentrada na obediência total à vontade divina. A centelha divina existe em todas as células do ser de uma pessoa e segue rigidamente a vontade de Deus. O curador tem de ficar dentro da centelha divina. Em outras palavras, é preciso que eu fique com o trauma e faça contato com a consciência da energia enquanto estou alinhado com a vontade do Onipotente, e recorde a cada célula do trauma, e a todas as células do corpo, que elas carregam consigo uma centelha de Deus. Recordo-lhe que ela é Deus, luz e sabedoria e, por conseguinte, flui inflexivelmente e identifica-se com a vontade universal. Não se trata de uma coisa fácil de fazer. No princípio, eu tendia a começar puxando. Se o fizesse, estaria mostrando que a minha vontade se convertera num empecilho e que eu caíra para um nível inferior. Isso derrubaria todos os guias do meu corpo e todo o meu corpo estremeceria. Ou eles me saiam do corpo como um sinal, ou não podiam tolerar a vibração de baixo nível da minha vontade. Teríamos, então, de começar tudo de novo. Faz-se-me ter um escudo do 8º nível quando os pacientes são incapazes de suportar a liberdade causada pela suspensão de um trauma de toda a vida numa sessão de tratamento. O mais provável é que eles propendam a encher esse espaço com outra experiência negativa.
Fiquei abismada certo dia ao testemunhar uma coisa dessas. Completada a cura, quando o paciente já calçava os sapatos, de repente todo o campo dourado reestruturado despedaçou-se diante dos meus olhos. No meu assombro, pensei